Veja agora os destaques do programa Mundo Jurídico desta semana. Magistrados vão às ruas protestar contra a lei do abuso de autoridade. Programa Tempo de Justiça será implantado nas comarcas de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Saiba sobre a Previdência Complementar da OAB-Prev e a nossa tradicional agenda com concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo que é destaque no Judiciário no programa Mundo Jurídico. A gente começa o programa de hoje falando que o plenário do Conselho Federal da OAB aprovou por unanimidade uma moção de apoio ao projeto de lei que criminaliza a violação das prerrogativas dos advogados. A medida foi votada e aprovada pelas duas casas legislativas e aguarda agora a sanção presidencial. A OAB Nacional afirma que a sanção da nova norma é fundamental e vai contar com a mobilização da advocacia por representar um avanço para as garantias dos direitos de defesa e o reconhecimento do advogado como elemento essencial à administração da justiça. O plenário aprovou ainda que seja enviada aos presidentes da Câmara e do Senado uma manifestação de congratulações e apoio pela aprovação no Congresso da medida, que é uma das principais propostas legislativas apoiadas pela advocacia. Enquanto não se sabe o que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer com a lei do abuso de autoridade, magistrados recorrem a manifestações de rua como última ofensiva contra o projeto. Juízes, procuradores e promotores protestaram em Fortaleza, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, para tentar sensibilizar Bolsonaro a vetar a proposta. Sob pressão, Bolsonaro se divide entre vetar o projeto de lei e desagradar com um veto amplo à maioria do Legislativo e entrar em choque com a ala de magistrados e apoiadores da Operação Lava Jato, que tem como principal apoiador o ex-juiz federal e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Para os magistrados, a aprovação da lei que endurece punições para quem abusar do poder deve enfraquecer o combate à corrupção. O presidente da Associação Cearense de Magistrados, Ricardo Alexandre Costa, afirma que não faltou mobilização da categoria, mas todos foram pegos de surpresa com a urgência e o formato com que a proposta foi votada. A reforma política tem sido bandeira de diversos partidos e movimentos sociais brasileiros nos últimos anos. A recorrente presença nos noticiários de malversação do dinheiro público traz sempre ao debate a necessidade dessa reforma. E para falar sobre o tema, nós recebemos agora em nosso estúdio o vereador de Fortaleza, pelo PR, Idalmir Feitosa. É um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio, Idalmir. Prazer seja nosso. Eu fico animado pelo tema e acredito que a gente possa dissecar aqui coisas que possam servir ao povo e à opinião pública. Idalmir, o país começou a enfrentar as reformas, necessárias reformas, exemplo da reforma previdenciária, está entrando em discussão agora a reforma tributária. Mas de que forma o senhor pensa que deve ser enfrentada a reforma política no país? É necessário uma ampla reforma política? Olha, todas essas reformas que estão sendo procedidas, como a reforma previdenciária, a reforma tributária que eles estão querendo discutir aí, eu poderia dizer que essas reformas é o que se chama estado de necessidade, correto? Mas a grande reforma, a reforma mãe, a reforma que este país está precisando é de uma reforma política onde possa se mudar os procedimentos de toda a natureza no que diz respeito a situações que eu reputo as mais anômalas possíveis. Nós temos um postulado, um axioma de ordem constitucional que diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Até onde existe essa harmonia? Eu me arrisco em dizer, com o devido respeito às autoridades constituídas, que essa harmonia só existe pelas conveniências. Porque quando qualquer um atinge a qualquer norma de qualquer um dos poderes, as pessoas não verificam que a gente tem que discutir a constituição do poder e não as pessoas. As pessoas chamam para si, na realidade, situações que não deveriam ser discutidas em detrimento da instituição. Eu acho que a reforma política, por exemplo, eu tenho um exemplo, eu sempre pergunto, e essa pergunta ela pode ser primária, mas eu digo o seguinte: quantos votos o Temer teve para presidente da República? Ele não teve um voto, ele foi carregado pela Dilma na vice-presidência. Isso não pode existir, tem que se acabar com isso. A pessoa, para representar o povo, tem que ser legitimado pelo voto popular. É a soberania do voto e não ser carregado. Quer dizer, foi
vice-presidente da mulher, assumiu o poder, caçou a mulher. É uma situação que eu acho anômala, correto? Você defende, então, que o vice tem que ser votado para ter legitimidade? Tem que ser votado e era votado no passado. Acabou-se a votação do passado, porque diz desse jeito, não, mas se o camarada do PTB foi eleito, o da UDN foi o presidente. Não existe isso. A gente tem que acabar com os maus conhecimentos do que seja a política como ciência e arte no conceito aristotélico. A política é uma arte, é uma ciência. E não é essa politicagem vagabunda, barata que está aí, onde, por exemplo, o quinto fundamento do nosso Real Estado de Direito Democrático, que é o pluripartidarismo, você verifica aí 28 partidos. Eu digo a você com toda seriedade, eu tenho 6 mandatos de vereador. Se você me perguntar a doutrina de 4 partidos políticos, eu não sei. Eu não sei. Você, mas Dalmi, como é que você é um político? Eu não sei, porque não adianta, eles fundam o partido, não é pela doutrina, não é pela pregação doutrinária que deve ser sedimentada e criada na consciência do povo, não. Mas é pela participação dos recursos que se encontram no fundo eleitoral. Hoje é 1 bilhão, eles estão querendo elevar para 3, para dividir por 28. Aí tem essa panaceia desta anarquia verdadeiramente triste e deplorável. É isso que eu digo, nós temos que ter uma reforma política. Por exemplo, a nomeação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Por que o presidente da República tem que nomear o presidente? Por quê? A partir de uma lista tríplice. A partir de uma lista tríplice. Ele não tem que nomear nada. A classe do judiciário, o poder judiciário, que administra o poder judiciário na formação dos juízes, dos promotores, dos advogados, este é que é o poder que tem que escolher os ministros que devem compor o Supremo Tribunal Federal. E aí esse Supremo Tribunal Federal está composto de pessoas que foram escolhidos pela própria justiça e não comprometer-se por uma escolha de uma pessoa que, na realidade, se o camarada tiver, eu sou muito correto nas minhas coisas, se o camarada me nomear para uma situação dessa, eu não vou deixar de ter o sentimento da minha gratidão. Então a gratidão às vezes prejudica, apesar de ser uma virtude das mais virtuosas que eu conheço na minha vida, mas às vezes prejudica. Então nós precisamos de uma reforma política onde a gente tem que acabar com esses vícios de procedimentos que na realidade não nos conduz a nada, não nos leva a nada a não ser o verdadeiro marasmo. O senhor defende que a reforma não fique restrita a apenas um poder, que ela alcance todos os poderes. Não, a reforma ela tem que ser estrutural, ela tem que alcançar a todos os poderes. Ela tem que alcançar a todos os poderes, ao legislativo, ao executivo, tem que se modificar esses procedimentos que na realidade a gente vive na atual realidade. Você procura os 5 fundamentos que formam o nosso Real Estado de Direito Democrático, que está no artigo 1º da nossa Constituição Federal, que se você perguntar à população, ao povão, me diga uma coisa, quais são os fundamentos do nosso Real Estado de Direito Democrático? Rapaz, você me desculpe aqui a jocosidade e a brincadeira, ele vai dizer para você assim, rapaz, você está falando é da minha mãe. Você está me entendendo? Ele não sabe nem o que é Real Estado de Direito Democrático. Quanto mais saber o que são os fundamentos. Então, o que é preciso é o seguinte, nós precisamos politizar o povo, politizar no sentido de consciência, no sentido de educação. Por exemplo, você viu uma juventude neste instante aqui, que nós estamos aqui, escolhendo política e coisa e tal, esquece que o homem é um animal racional, social e político. Verdade. Se você é um animal racional, social e político, no momento em que você esculhamba com a política, nesses termos que eu estou dizendo, você está esculhambando com você mesmo. Porque política é uma necessidade. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo a política da comunicação, no sentido de que eu possa pregar conforme os meus conceitos, que não são apenas eles que devem prevalecer, ele tem que ser contestado, mas dentro dessa contestação que se encontre o melhor caminho para saber se a nossa soberania não pode ser atacada, se a nossa cidadania tem que ter a representação popular como ela é representada, se a dignidade humana como conceito também pode ser exercitada, né? Então, os preceitos que na realidade nortam a formação do nosso Real Estado Democrático, a nossa democracia é uma democracia doente, é uma democracia alijada aos interesses de grupos. Não resta a menor dúvida que eu tenho a consciência de que nós vivemos gregariamente interesses de grupo, mas esses interesses têm que estarem despojados
e conscientes da formação do bem. E, Dalmi, nós ainda não tivemos a ampla reforma política, mas recentemente tivemos uma mini-reforma eleitoral, que instituiu o financiamento público de campanha. Gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre essa mini-reforma, mas logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o vereador de Fortaleza pelo PR e Dalmi Feitosa. Dalmi, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre a recente mini-reforma eleitoral, que institui, inclusive, o financiamento público de campanha. Qual a sua análise? Como eu disse a respeito das duas reformas, a previdenciária e a tributária, essa mini-reforma eleitoral é o que eu digo, é um estado de necessidade. A grande reforma, a reforma mãe, é a reforma política, onde a gente tem que modificar todas as estruturas nacionais no sentido de encontrar o melhor caminho da nossa representação política. Política, como eu disse, no conceito aristotélico, como ciência e como arte. Ah, Dalmi, você está sendo muito acadêmico. Sim, rapaz, eu posso até ser acadêmico, mas vamos embora então colocar isso de maneira pragmática. O que é que a gente pode fazer na prática? Por exemplo, você perguntar financiamento de campanha por recursos públicos, isso é a maior imoralidade que pode existir no país. Você tirar dinheiro público para financiar a campanha de candidato, isso não pode existir, rapaz. Isso não pode existir. Se eu quero me candidatar para representar o povo, eu tenho que ser fiscalizado pela Justiça Eleitoral para que eu não compre voto, mas é o que eu diga para você é o seguinte, olha, a minha campanha eu vou gastar tanto e no final da minha campanha eu faço o meu balanço, a minha contabilidade e prove perante a Justiça Eleitoral o que foi que eu gastei. Mas eu pegar recursos públicos, recursos da União, do povo, para gastar em campanha, isso é uma excrescência, rapaz. Isso é, na realidade, uma depravação eleitoral. É, assim eu penso, né? Agora, os que não pensam, talvez defendam o Lava Jato, né? Dalmi, eu gostaria agora da sua análise sobre duas questões pontuais atinentes à reforma eleitoral. Uma diz respeito às candidaturas independentes e avulsas, e a outra diz respeito à cláusula de barreira. Como é que o senhor analisa? Eu acho que as candidaturas independentes, eu acho elas válidas, correto? Porque, por muitas vezes, você está afiliado ao partido, que necessidade de você ter, mas, às vezes, o partido quer lhe impor condições que lhe afligem. Ou, às vezes, atenta contra até o seu comportamento moral. Eu sou a favor das candidaturas livres e das cláusulas de barreira. Eu não sou muito a favor das cláusulas de barreira, não. Por quê? Porque eu acho que o que legitima a representação é o voto. Então, se eu recebo voto e atinjo aquele coeficiente eleitoral, cujo coeficiente eleitoral é determinado de acordo com a legislação, eu tenho que ser eleito independentemente de qualquer cláusula de barreira, né? E o senhor também, uma das mudanças que chegou a ser cogitada, diz respeito à eleição tanto de prefeito como de vereadores, de governadores, senadores, deputados federais coincidirem, serem no mesmo período. É outra imoralidade que eu acho neste país, é esse sistema de eleição, por exemplo, de 2 em 2 anos. A eleição, rapaz, porque o eleitor não sabe votar. Quem não sabe votar, rapaz, o eleitor vota melhor do que qualquer governador, rapaz. Correto? Basta de dizer a ele que ele vai votar, que ele será reconhecido, ele vota lá. Agora, é normal, tem que acabar com esse negócio. Eleição para escolher os representantes, esse é meu ponto de vista, né? Há quem diga que eu conheço colegas meus que não, que acham
porque eleição para prefeito e vereador tem que ser uma coisa, para governador, deputado estadual, senador e outra. Eu sempre digo, olha, tem muitas palavras que terminam em dor, né? Mas a pior que eu conheço é vereador. Ô nome com dor para a gente sofrer, viu, rapaz? Porque senador, duvido que o Tasso Gereissati sofra nada, sofre nada. Senador termina em dor, mas não sofre nada. Né? Esses senadores não sofrem. Agora o vereador sofre, rapaz. Sofre porque é mutilado em tudo, é como diz as pessoas. Qualquer coisa que o vereador faça, todo mundo acha de querer ultrajar, perseguir, correto? Faz parte desse sistema que, no meu modo de entender, eu não sei. Olha, eu digo a você, que, na realidade, o que nós precisamos refletir para que o país se encontre com a sua verdadeira consciência nacional é uma reforma política que seja a reforma mãe, que venha modificar as estruturas, os usos e costumes que aí perduram, porque todos esses procedimentos que atualmente nós vivenciamos são procedimentos que, por mais boa vontade que se tenha por parte das pessoas, eles são viciados na sua finalidade. Eu acho que a reforma política é uma reforma necessária, urgente e, como eu digo, é a reforma mãe. Fizeram, como você diz, uma mini reforma eleitoral. Aí fizeram a reforma da Previdência, fizeram a reforma tributária. Vamos fazer todas essas reformas, mas bora fazer a reforma. Porque essa reforma previdenciária, se fizer uma reforma... Olha, eu particularmente, qual é o grande erro do sistema previdenciário? A arrecadação das contribuições dos assistidos pela Previdência é necessário para que a Previdência pudesse sobreviver. Mas por que não sobrevive? Porque os recursos que são arrecadados pela Previdência servem de alocação de recursos para aberturas de créditos suplementares, de acordo com a execução orçamentária, nas outras unidades administrativas. Este desvio do recurso para atender esta suplementação prejudica a Previdência e, consequentemente, a Previdência entra na bancarrota que sempre entra. Verdade. Dalmi, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, não vou pedir desculpa pelas palavras malditas, se é porventura eu disse algumas, porque eu as disse com toda a consciência do meu ardor de pregar a verdade, de quem eu sou um apologista, né? Claro. Eu creio na tríade que o Criador nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu faço o meu caminho, eu faço a minha verdade e a minha vida eu levo como eu posso. Por isso eu quero agradecer aqui a oportunidade e dizer que me encontro à sua disposição para tantas quantas vezes você achar conveniente a gente fazer um debate construtivo como esse. Agora, eu lhe peço que, como comunicador que você é, aonde você puder pregar a necessidade da reforma política, pregue isso, porque nós estamos precisando, a não ser que a gente, se isso continuar, esse país vire aí uma bancarrota. Com certeza. Obrigado. Ivelise Maia. Os representantes do Sistema de Justiça e os coordenadores do programa Tempo de Justiça anunciaram durante a reunião de trabalho do Comitê de Governança a implantação do programa nas comarcas de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha a partir de janeiro de 2020. Dentre outros assuntos, foram apresentados os resultados alcançados, obtidos através da ferramenta de monitoramento em relação às comarcas de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Também vai entrar em funcionamento a central de monitoramento do programa Tempo de Justiça, numa sala já preparada no Fórum Clóvis Bevilacqua. E a Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, entendemos que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Os planos de Previdência Complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. E os benefícios são muitos. Entre eles, formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga a seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará.
A Câmara dos Deputados aprovou este mês o projeto de lei 7596 de 2017, que endurece a punição para o abuso de autoridade. O texto, que já havia passado pelo Senado e não sofreu mudanças, encontra-se agora com o presidente Jair Bolsonaro, que irá sancioná-lo ou vetá-lo. A proposta é alvo de polêmicas. De um lado, procuradores e policiais afirmam que pode abrir margem para punir quem combate o crime organizado e a corrupção. De outro, advogados e entidades de defesa dos direitos humanos argumentam que o projeto evita abusos e não pune quem age corretamente. E para analisar o projeto de lei de abuso de autoridade, nós conversamos agora com o promotor de justiça do Estado do Ceará, Dr. Igor Pinheiro, e com o presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Dr. Aureliano Rebouças. Dr. Aureliano, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer, Hervéio, de estar aqui participando do seu programa. Desde já, a Associação Cearense do Ministério Público agradece esse espaço, uma oportunidade de a gente estar esclarecendo a toda a população os efeitos nefastos que podem representar a possível aprovação desse projeto. E a Associação Cearense do Ministério Público, juntamente com várias outras entidades, vem lutando pelo veto integral a este projeto. Igor, satisfação tê-lo novamente conosco aqui. Hervéio, de grande prazer, agradeço a chamada e a oportunidade de nós do Ministério Público externarmos à população os efeitos deletérios que esse projeto de lei vai ter sobre o enfrentamento à corrupção, mas também ao crime organizado. Fala-se muito só no combate à corrupção, e essa é a minha bandeira institucional, mas quem combate o crime organizado, as facções criminosas, também vai ter muita dificuldade se o presidente não vetar esse projeto de lei. Doutor Aureliano, para que ficasse claro aqui para os nossos telespectadores, na sua opinião, o que realmente pretende o projeto, outrora aprovado pelo Congresso Nacional? Primeiro, é bom registrar em que contexto se deu a aprovação deste projeto na Câmara dos Deputados. Este projeto é de iniciativa do então senador à época, Renan Calheiros, em 2017, passou praticamente 2 anos parado, sem nenhuma tramitação, e recentemente, agora no dia 14, numa velocidade nunca antes vista na Câmara, sem a possibilitar uma discussão, um debate necessário, imprescindível junto à sociedade, este projeto, numa votação que foi simbólica, foi aprovado. A toque de caixa. A toque de caixa, né? Esse projeto ele traz uma série de conceitos vagos e indeterminados que acabam por abrir margem a perseguições, a retaliação. Na verdade, representa uma intimidação à atuação altiva dos membros do Ministério Público, da magistratura e das polícias. Esse projeto ele vem na contramão dos anseios da sociedade, de fomentar mais investigações, mais prisões, principalmente com relação àqueles crimes do colarinho branco, aqueles crimes, né, que são comandados por organizações criminosas, e a gente vem aqui demonstrar todo o nosso repúdio a este projeto que não interessa à sociedade brasileira, vai na contramão daqueles que buscam combater a corrupção e o crime organizado. Doutor Igor, a quem interessa esse projeto? Interessa aos políticos corruptos, descompromissados com a sociedade, descompromissados com a efetivação de um Estado de Direito, de uma justiça efetiva que alcance não só os famosos 3 Ps, que é a sina da nossa justiça. Infelizmente, há um movimento de mudança verificado já há algum tempo, principalmente aqui no Estado do Ceará. O Estado do Ceará já foi, por exemplo, o Estado que mais havia presos por corrupção em todo o país, dados do DEPEN oficial, e há uma reação em cadeia liderada por políticos investigados aí na Lava Jato, como o presidente da Câmara, que ontem mesmo foi indiciado aí por diversos crimes, dentre eles lavagem de dinheiro e corrupção. Isso demonstra bem qual é o sentimento do Congresso e qual é o fim a que se destina esse projeto de lei. Doutor Aureliano, o senhor poderia destacar alguns aspectos pontuais desta nova lei, ou seja, que exemplos de condutas passam a ser considerados abuso de autoridade? Esse projeto, ele criminaliza várias condutas praticadas, não só por membros do Ministério Público, como também da magistratura e das polícias. Né? No Ministério Público, esse projeto ele criminaliza, inclusive, a instauração de procedimentos investigatórios, né? sem a presença de indícios de prova, né? Como vem mencionando no projeto. Isso, inclusive, inviabilizaria aquelas chamadas denúncias anônimas. Muitas vezes a população, né, até por receio de alguma retaliação, algum atentado contra a sua vida que venha a sofrer,
acaba realizando essas denúncias e que pode gerar ali um procedimento investigatório a ser instaurado por um promotor de justiça ou até mesmo também pela polícia. Com a possível aprovação desse projeto, praticamente é sepultar esse tipo de denúncia anônima e a consequente investigação. Doutor Igor, na sua opinião, esse projeto de lei, uma vez sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele acabará engessando o sistema? Esse é claramente o fim. Para você ter ideia, por exemplo, também é suposto crime de abuso de autoridade o juiz decretar prisão fora das hipóteses cabíveis. Nós sabemos que o direito é uma ciência eclética, plural, e, portanto, em algumas situações, existem margens para interpretações diferentes. Isso acaba com a atividade de interpretação do juiz? Na verdade, isso torna o juiz escravo do seu réu, porque basta o réu trazer uma tese jurídica divergente do magistrado que ele estará submetido a eventual ação penal contra si. O que vai acontecer no final das contas? Um grande desencarceramento em massa e também o medo dos magistrados de determinarem medidas de prisão. Então, não é somente um avanço contra a ação do Ministério Público, mas é também uma tentativa de intimidar a magistratura e, por fim, a polícia. Doutor Aureliano, como o senhor avalia esse ponto específico que acaba, de certa forma, com a atividade interpretativa do magistrado? Na verdade, como bem ressaltou aqui, né, o doutor Igor, isso enfraquece a atuação, né, do Poder Judiciário. O Poder Judiciário fica com uma espada na cabeça, ocorrendo aqui, na verdade, uma inversão de valores. Na verdade, quem está ali como réu, tendo ali uma atuação firme, né, dos órgãos que integram o sistema de justiça, ele pode facilmente inverter esse jogo e colocar no banco dos réus, na verdade, quem está ali investigando, quem está denunciando e quem está ali prendendo. Esse projeto, ele irá dificultar não só as investigações, né, mas como também as prisões. E como muito bem ressaltou o doutor Igor, isso é, na verdade, uma intimidação à atuação, né, atuação altiva. Isso restringe a liberdade, né, de atuação dos órgãos de investigação, do Poder Judiciário, prerrogativas que não são, na verdade, de quem as exerce, são prerrogativas do Estado Democrático de Direito, né, e em nome e em defesa dessa sociedade. Tem uma questão pontual, inclusive, relacionada ao uso de algemas, não é verdade? Sim. Existem alguns dispositivos que afetam diretamente a atuação das polícias, né? E esse projeto, ele vai exatamente na contramão, inclusive de tratados internacionais, das quais o Brasil é signatário, né? Fomentando mais investigações, fomentando mais prisões, notadamente daqueles detentores de poder econômico e político. Doutor Igor, diante da aprovação relâmpago desse projeto de lei que tramitou no Senado e na Câmara Federal, há quem afirme que é uma espécie de retaliação do Poder Legislativo em relação à Operação Lava Jato. Qual a análise que o senhor faz dessa afirmação? Bem, eu não posso afirmar categoricamente que disso se trata, mas dizem muito que palavra mente, mas movimento não. Toda a ação coordenada da classe política, a aprovação a toque de caixa e em hora não usual, demonstra claramente uma movimentação nesse sentido. Agora é importante ressaltar algo que o Aureliano tocou aqui. A Convenção de Mérida, a Convenção da ONU de Combate à Corrupção, no seu artigo 65, número 2, traz o que a doutrina chama de tutela mínima anticorrupção, que seria a proibição de retrocesso legislativo na área do combate à corrupção. E a nossa esperança é que, na pior das hipóteses, se o presidente não vetar esse projeto de lei, o que nós esperamos que aconteça, que o judiciário, então, declare esta lei inconvencional e também inconstitucional, exatamente por violar essa regra básica de qualquer Estado democrático de direito. Você não pode ter um país dito republicano, de direito, que ao invés de avançar no combate à corrupção, retrocede, ameaçando e inibindo a atuação das instituições de investigação. Nós, do Ministério Público, da magistratura, não somos a favor de abuso de quem quer que seja. Mas nós não vamos tolerar intimidações.
o projeto de lei tem alguns dispositivos que eventualmente até podem permanecer, como, por exemplo, determinar busca e apreensão ou prisão de pessoas sem ordem judicial. Isso é claramente um abuso de autoridade. Mas, a partir do momento em que nós temos o avançar na atividade fim, na autonomia e independência de juízes e promotores, isso é inadmissível. Doutor Aureliano, o senhor poderia destacar aqui alguns tipos de punição previstas a partir desta nova lei, mas eu gostaria que o senhor ressaltasse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro-Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno-Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o presidente da Associação Cearense do Ministério Público, doutor Aureliano Rebouças, e o promotor de justiça, Igor Pinheiro. Doutor Aureliano, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre quais são os principais tipos de punição que podem advir da sanção desse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele prevê penas que variam, né, de 1 a 4 anos, por exemplo, para aquela instauração de investigação por parte do membro do Ministério Público, onde não houver uma justa causa fundamentada. Mas aí eu pergunto, Hervélte, o que seria essa justa causa fundamentada? Um conceito... De conteúdo vago. Completamente vago, aberto, que possibilita aí sim, mais uma vez, né, e é importante reafirmar, possibilitando ali que aquele promotor de justiça que investigue, que esteja ali cumprindo o seu dever de maneira proativa e independente, ele possa vir a sofrer punição, né? Então, este projeto, ele traz uma série de penas, inclusive criminalizando condutas que seriam meras infrações administrativas. O direito penal, ele deve se ater àquele tipo de conduta que, na verdade, não consegue ser reprimida pelos outros ramos. Ele atua no que a gente chama de última trincheira. E aqui criminalizam uma série de infrações administrativas. E é bom ressaltar que nós já temos uma legislação em vigor, a Lei 4898, ela prevê uma série de tipos penais para coibir esse tipo de prática. E temos também inúmeros órgãos de controle, na corregedoria local e também, né, no âmbito nacional, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça. Doutor Igor, qual a sua avaliação sobre a utilização de termos, né, de conteúdo vago na lei? Veja, no direito sancionador administrativo já se questiona há bastante tempo o uso de conceitos genéricos abstratos, como, por exemplo, na lei de improbidade, em que há violação a princípios, a dever de ofício. Quando você sai da seara administrativa para a seara criminal, e seguindo aí a tônica do que o Aureliano falou, o direito penal é última ratio e, por tratar de limitação à liberdade das pessoas, deve seguir uma diretriz taxativa e objetiva. A lei deve descrever de maneira pormenorizada qual a conduta a ser incriminada. Dizer, por exemplo, que instaurar investigação contra quem sabidamente é inocente é crime. Ora, como saber de início se alguém é ou não sabidamente inocente?
Dentro dessa perspectiva, por exemplo, os procuradores que iniciaram a Operação Lava Jato, no caso em que pediram a absolvição de pessoas que foram investigadas, mas ao final da investigação se chegou à conclusão negativa de autoria, teriam praticado crime, mesmo tendo descoberto outros crimes de outras pessoas. Então isso demonstra bem a falta de racionalidade e o caráter retaliatório dessa lei. Você tem que punir quem usa a sua função para perseguir, para prejudicar deliberadamente alguém. Mas você só pode dizer isso ao final e não de início. Se o processo correr atendendo os ditames legais, o devido processo legal, dando espaço para o contraditório, para o exercício da ampla defesa, né? Na hora de se falar em abuso de autoridade. Doutor Aureliano, eu gostaria que o senhor destacasse aqui, já que nós temos também estudantes de direito que assistem o curso, o programa, quem pode ser enquadrado nessa nova lei? Qualquer agente público, ou são os representantes do Ministério Público, da magistratura, das polícias judiciárias, quem pode ser enquadrado na nova lei? Essa nova lei, ela enquadra os agentes públicos de uma maneira geral, mas principalmente, né, há tipos penais específicos com relação às polícias, né, à Polícia Militar, à Polícia Civil, aos membros do Ministério Público, né, tanto do Ministério Público Estadual como do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e Militar e também os membros do Poder Judiciário. E como eu já havia ressaltado, né, esta lei, né, que ainda está em vigor, a Lei 4898, ela prevê, né, já inúmeros dispositivos, né, para coibir a atuação, né, abusiva. E aqui a gente não defende, né, que qualquer agente público cometa abuso de autoridade. Quem comete algum desvio de conduta deve ser punido, né, e deve ser punido com firmeza. Mas esta lei ela já prevê uma série de sanções, né, de tipos penais para qualquer agente público que cometa esse tipo de abuso. Doutor Igor, na sua opinião, quais são os pontos mais polêmicos da lei? Os pontos mais polêmicos, eu acho que nós tocamos aqui, é exatamente a criminalização da instauração de investigações, exigindo de pronto que se saiba se uma pessoa é ou não inocente, criminalizar a conduta dos magistrados de determinarem ordens de prisão ou de busca e apreensão diante de divergência jurídica existente. Esses dois dispositivos, para mim, são os mais graves. Existem outros claramente ilegais, inconstitucionais e que tentam intimidar a nossa atividade, mas esses dois são, sem sombra de dúvidas, os mais graves. Não vou entrar na questão das algemas, porque é algo que já está até simulado no âmbito do Supremo, a súmula vinculante número 11, mas esse é o grande problema do nosso país. Não há segurança jurídica, não há confiança da população na classe política, exatamente por movimentos como esse. E esse é o momento do chamamento à sociedade, porque o Ministério Público defende a sociedade nos mais variados ramos da sua vida, seja na tutela do idoso, da criança, do adolescente, do meio ambiente, do combate à corrupção, do combate à criminalidade organizada. Se a população aceitar passivamente essa tentativa de intimidação, certamente diversos colegas vão recuar, porque ninguém fez concurso, ninguém estudou, ninguém se dedicou a vida toda para terminar preso ou processado por exercer o seu dever constitucional. Então é hora da sociedade também encampar essa bandeira e disseminar, principalmente via e-mail institucional, nas redes sociais, a hashtag #VetaBolsonaro. Doutor Aureliano, a sanção presidencial desse projeto de lei, ela acaba atingindo não somente essas categorias que já falamos, Polícia Judiciária, Ministério Público, Magistratura e os demais agentes públicos. Ela atinge frontalmente também a sociedade como um todo, o Estado Democrático de Direito? Sem dúvida, Velde. Como bem ressaltou aqui o doutor Igor, que é uma referência no Ministério Público e no combate à corrupção, esse projeto ele vai realmente intimidar a atuação, né, de quem combate o crime organizado, de quem combate aquelas mazelas que mais assolam a sociedade brasileira. E é por isso que eu gostaria também de reforçar, né, e conclamar a toda a população que diga não a este projeto, né, que lute junto conosco para que haja o veto do presidente da República e para que esse veto seja integral
e que esse veto ele seja mantido também no âmbito do Congresso Nacional. Isso não é uma luta corporativista que envolve apenas as polícias, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Isso deve ser uma luta de toda a população brasileira que não aguenta mais a corrupção, que não aguenta mais a impunidade. Obrigado. Doutor Aureliano, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Mais uma vez aqui eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui no seu programa, Hervédio. Agradeço também aqui ao doutor Igor e quero mais uma vez reafirmar o compromisso da Associação Cearense do Ministério Público e de várias outras entidades de uma luta incansável, né, pelo veto, o veto integral a este projeto. E peço a todos, né, que participem das manifestações, que participem também através dos meios digitais, com a hashtag VetaBolsonaro, e que sigamos firmes até enterrar de vez este projeto, que não interessa à nossa sociedade. Doutor Igor, suas considerações finais. Hervédio, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui, agradecer o seu convite, sempre aberto ao diálogo, franco, democrático, e parabenizar de público aqui o grande trabalho de liderança que tem sido feito pelo Aureliano na presidência da associação. Ele tem conseguido juntar todos os colegas de todas as gerações, misturando com a população e chamando, na medida do possível, de maneira maximizada, exatamente a atenção para os malefícios que podem advir desse projeto de lei de abuso de autoridade. Então, fica aqui o meu reconhecimento à CMP e também a você, Hervédio, por nos oportunizar aqui, nos manifestarmos contra esse abuso de autoridade. Obrigado. Ivelise Maia. E a Câmara Municipal de Fortaleza realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia do Maçom. A solenidade foi proposta pelo vereador, advogado e maçom Idalmi Feitosa, primeiro secretário da mesa diretora, através do requerimento 2652/2019, aprovado por unanimidade pela Casa Legislativa. A maçonaria é uma organização fraternal e surgiu no Brasil em 1822. A ordem tem como princípios básicos o livre pensamento e a prática da tolerância e da moralidade. O objetivo é ajudar no desenvolvimento espiritual e moral das pessoas. No mundo, são mais de 6 milhões de maçons. Aqui no estado, são quase 5 mil membros, divididos em 153 lojas, nome dado aos templos. Os maçons se reconhecem e se tratam como irmãos. O grupo de esposas é chamado de samaritanas. O principal trabalho da maçonaria é para os próprios maçons, no primeiro momento. Mas, naturalmente, que uma instituição que pretende melhorar o homem, esse trabalho acaba extrapolando os muros da própria maçonaria para chegar à sociedade. Então, nós temos infinitas ações, muitas ações praticadas por maçons, desde creches que amparam crianças, trabalhos sociais de assistência a idosos. E poderia destacar aqui uma ação muito forte, que é no auxílio na coleta de sangue, em campanhas que nós temos anuais. E hoje no estado do Ceará, a maçonaria ela é a maior articuladora nas coletas de sangue do nosso estado. A solenidade foi uma proposição do vereador e maçom Idalmi Feitosa, do PR. O parlamentar é autor da lei que institui o dia 20 de agosto como o Dia Municipal do Maçom. Oficializei a lei em decorrência exatamente do amor que eu tenho pelos meus irmãos maçons, pela vida que eu sempre convivi na maçonaria, e vejo na instituição maçônica uma instituição que só faz o bem ao próximo, né? E prega a tríade que, na realidade, ela é universalmente conhecida, e eu acredito que todos que defendem a liberdade, a igualdade e a fraternidade está exatamente fazendo um grande fervor em relação aos direitos da humanidade como um todo. A solenidade homenageou a grande loja maçônica do Ceará, fundada em 19 de março de 1928. O certificado foi entregue ao grão-mestre Narciso Dorta. A cerimônia também contou com a apresentação do sanfoneiro e maçom João Bandeira Júnior. Chegou a hora de você conferir as dicas dos concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda.
Concurso Prefeitura Birigui, São Paulo, inscrições até 5 de setembro. Câmara Municipal de Fortaleza, inscrições até 30 de agosto. Tribunal de Justiça do Maranhão, inscrições até 28 de agosto. Câmara Municipal de São Roque, São Paulo, inscrições até 12 de setembro. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, inscrições até 9 de setembro. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quintas-feiras às 7 da manhã, aos sábados às 13 horas e às terças-feiras às 15 horas. Siga nossas redes sociais no Instagram, Facebook e assista o nosso programa também no YouTube do programa e da Câmara Municipal de Fortaleza. O programa Mundo Jurídico é exibido aos sábados às 10 da manhã na TV Economy News Brasil do sistema RP Brasil de Comunicação. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.